Eu tenho que dizer sobre o seu livro, né, que essa questão da linguagem e, né, do acesso a uma linguagem, a um texto bem escrito, um texto erudito, mas um texto compreensível para, né, um leitor escolarizado ou não, né? Então isso você está de parabéns, o coletivo está assim de parabéns. Keila, né? Aqui em Diamantina, na universidade, conhecida como Keila Carvalho, mas antes de qualquer coisa eu sou assim uma mulher, né, com um espírito de menina, porque eu tenho assim fé na vida e ultimamente, né, nós temos vivido períodos tão difíceis. E eu tenho feito um esforço imenso para não perder essa fé na vida. Sou filha do seu Anselmo e da Dona Maria, pessoas fantásticas que, né, para além de me dar a vida, né, fizeram todo esforço possível, né, para que eu fosse a mulher que eu sou hoje. Eu costumo brincar muito, né, com os meus alunos, falar com eles assim, olha, embora eu pareça muito cosmopolita, eu nasci numa cidade que tem menos de 3.000 habitantes. Resolvi que eu queria estudar história. Família, né, muito pobre, 4 filhos, né, muito difícil. Consegui passar no vestibular lá na Universidade Federal de Viçosa e fui fazer história. Foi um divisor de águas na minha vida, né, porque a gente tem a opção, né, de estar na universidade ou de passar pela universidade. Aí eu fui fazer mestrado também em História, depois doutorado na Universidade Federal Fluminense e passei por algumas instituições, né? Passei pelo ensino básico, passei por universidades, né, faculdades, universidades privadas. Tive aí sorte né, de passar num concurso aqui na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. Não a sorte no sentido de não me sentir preparada, mas eu falo a grata sorte de aparecer um concurso e de eu vir para essa universidade. É um curso, né? Eu vim para o curso de Humanidades e para o curso de História. Tinha aí uma universidade do Reúne, porque aí é uma universidade que ela foi criada para dar oportunidade a pessoas que, como eu lá, na minha adolescência em Córrego Novo, pudesse aqui chegar, pisar numa universidade pública. Bom, Robson, eu tenho que dizer sobre o seu livro, né, que essa questão da linguagem e, né, do acesso a uma linguagem, a um texto bem escrito, um texto erudito, mas um texto compreensível para, né, um leitor escolarizado ou não, né? Então isso você está de parabéns, o coletivo está assim de parabéns. Bom, eu fui convidada para ler o capítulo Amanhecer de Exu e eu achei extremamente interessante porque é um capítulo que vai tratar de um conflito familiar no universo de um terreiro. Né? Esse conflito, né, familiar, ele envolve, né, diversos personagens e aí eu tenho que chamar a atenção, né, para cuidar esse envolvimento, né, que a escrita nos proporciona em relação aos personagens, né, o que eles ocupam. A Vó Conga, que é a líder do terreiro, né, ela vai botar ordem no conflito familiar, né? Tem, né? Lógico que eu não quero ficar dando spoiler aqui, mas tem as coisas de barraco de família, né? Coisa de barraco de família aqui, né? Um bate, enfim, né? O outro revida. Então é um capítulo interessante. Esse conflito familiar no terreiro proporciona, né, ao leitor que conheça o que é um terreiro. É uma vivência no terreiro. É entender que lá, né, tem gente comum, famílias como, né, as nossas mesmo, que tem seus conflitos. E que tem uma
uma liderança forte, e aí que eu achei assim apaixonante, que é uma liderança de uma mulher. Né? E hoje é 8 de março, né? É um dia que, né, na verdade, não é um dia romântico, mas é um dia político, né? Um dia de nós chamarmos atenção aí, né, de todas as questões, né, envolvendo a opressão que as mulheres, né, sofrem numa sociedade patriarcal, machista, né, ao longo da história. A avó Kunga, né, que é a líder do terreiro, ela vai enquadrar todo mundo. E eu queria ler um trechinho aqui que eu achei muito interessante. A próxima vez que ameaçar bater em alguma mulher desta casa ou dentro deste terreiro, eu mesma darei seu sangue em oferenda a qualquer espírito que o desejar. Eu fiquei imaginando assim, gente, que maravilhoso, né? Porque é uma forma de ameaçar, né? Mas é a forma de chamar a atenção da espiritualidade, né? É isso. Eu espero que tenha entendido. E mais uma coisa, você é um simples ogã. Ergueu-se pousando decentemente a mão na cabeça dele e perguntando de forma retórica: está bem, meu filho? Ou seja, né, você vai ser, né, ao mesmo tempo que você é firme, você também é acolhedora. Esse capítulo, ele me levou, né? E aí a gente, numa discussão, né, na sala de aula sobre as questões da religiosidade, que eu sempre trato muito isso, né? Eu falo, olha, gente, durante um tempo a gente criou, né, aí um antagonismo entre ciência e religião, muito da religião institucionalizada, da Igreja Católica, de como ela influencia no Estado e tal. Então aí você cria esse antagonismo. A espiritualidade, ela nada tem contraponto com a ciência, né? Porque subjetivamente, né, eu posso acreditar no que eu quiser, né? E eu não necessariamente tenho que te convencer disso. Isso é algo para mim, para as minhas referências, para os meus valores. Agora, eu não posso tentar, né, sobreposição de uma sobre a outra, né? Tanto é ruim se de uma perspectiva científica se começar a perseguir, né, pessoas em função da sua espiritualidade, quanto a questão da espiritualidade, quando institucionalizada em religião, começa a afetar essa questão. Porque a espiritualidade, né, na verdade, ela nada tem de institucional. Por que eu acho que é importante? E aí, por que é importante essa obra? Porque, principalmente, religiões, né, ou os cultos espirituais de matriz africana, eles, assim como a população negra, eles foram estigmatizados, né, e subalternizados. Então, Keila, nascida lá em Córrego Novo, na cidadezinha lá de menos de 3 mil habitantes, pai e mãe, católicos, eu cresci entendendo que, né, o que acontecia nas religiões de matriz africana era algo ruim, né? A macumba é ruim, a não sei o que, é o feitiço, é a macumba, enfim, isso tá não só, né, na cabeça dessas pessoas, né, que são, né, da geração dos meus pais, mas infelizmente, né, as igrejas cristãs, elas continuam nutrindo esse tipo de caracterização negativa das religiosidades de matriz africana. A lógica, né, de imprimir um método, né, que é aí a partir das notas de rodapé, né, explicar o que não é do conhecimento do público em geral, é fantástico. Isso, assim, é um mérito. O texto, né, é um texto que te seduz. Isso é muito legal, né? Eu sentei, você me mandou, né, a release e tal, e eu sentei e comecei a ler assim, eu falei, eu quero mais!
Aí logo que o livro ficou pronto, eu baixei e aí eu comecei a ler, ainda não terminei, eu devo confessar que eu não terminei a leitura, não por desinteresse, mas porque, né, a vida nos impõe várias tarefas e infelizmente nós temos perdido um pouco esse gosto pela, né, a literatura, de sentar, né, com uma nossa taça de vinho ou uma xícara de café, né, e ler um livro. Mas com certeza eu farei isso. Devo dizer que eu me senti extremamente lisonjeada, né? Eu estou assim muito lisonjeada, né, por esse convite. É um prazer imenso. Assim, eu tenho uma coisa que é uma espécie assim de eu tenho tanto orgulho, né, das pessoas e dos profissionais, né, que têm se formado aqui na UFVJM. E aí você pensa, né, você é, né, um escritor, né, um escritor que se forma, né, você tem uma formação anterior, mas você se forma aqui do ponto de vista, né, da literatura, se especializa no mestrado aqui na UFVJM. Então isso é maravilhoso. Aí no coletivo, né, tem alunas minhas, né, e aí eu sou muito mãe de miss. Eu sempre digo que não tem sentido, né, a minha vida profissional se eu não estiver na sala de aula, se eu não estiver em contato com os meus alunos, se eu não vê-los crescer e se eu não tiver assim, a perspectiva de que eles serão muito melhores do que eu, porque é isso que eu vejo, sabe? Isso é muito legal. Como historiadora, qual que é o olhar, né, que eu tive desse livro inicialmente? Olha, vou dizer que é um olhar, né, que tem profunda, né, relação com o trabalho que eu procuro desenvolver aqui na universidade. Discutir, né, com os meus alunos, os estudantes, essa questão da importância da alteridade e do conhecimento para a superação dos preconceitos. Uma obra literária com uma leitura acessível, mas ao mesmo tempo mantendo um método que tem lá, olha. Aí eu aprendi uma série de coisas aqui, né? Que vai ser o alagbá, né? Que no candomblé é um cargo masculino, chefe de ogã, né? Ele pode desempenhar diversas tarefas de cunho espiritual e civil, mas ele não entra em transe. Eu aprendi uma série de coisas sobre a religiosidade de matriz africana que eu não sabia, sobre o candomblé, por exemplo, como eu aprendi com o Tiago, quando foi meu aluno e outros alunos. A importância dessa obra, ela é fundamental, justamente dessas políticas, trabalhar, né? Não com a história, mas eu acho que é dar oportunidade de que essa história dos afro-brasileiros, ela seja inserida na história da sociedade brasileira. O processo de descolonização do conhecimento, ele é urgente. E é urgente para que eu digo uma coisa, né, que a gente, pessoalmente, indivíduos, cada um de nós, autoestima é uma coisa muito importante, né? A gente precisa também criar uma história do nosso país que tenha autoestima, que nos dê autoestima. E para nos dar autoestima, ela precisa ser uma história que englobe todos os segmentos, né, e todas as etnias, as raças que dão aí substância a isso que a gente chama nação brasileira. Então não tem como, né, a gente continuar, né, nessa perspectiva de uma história eurocêntrica. O que eu penso desse tipo de obra? Esse tipo de obra, ele vai ser fundamental não apenas para o cumprimento de uma lei culturalizado, né, porque uma lei ela não vai ter sentido se ela não for incorporada à cultura dos indivíduos. Vai ser fundamental. Esse livro é fundamental, porque ele vai tratar desse universo que, e aí a gente diz infelizmente, e aí muito
talvez pateticamente, né, já que né, é um universo que é da nossa formação da sociedade brasileira, ele não é conhecido, caracterizado a partir de uma lógica do estigma do que alguém falou, do que o padre falou, do que o pastor falou, do que, enfim, porque é isso que é um preconceito, né? É um conceito formulado a priori. Assim, vocês falam assim, né? A gente tem um provérbio popular que é não julgue o livro pela capa. Eu também acho que a gente não deve julgar, mas quando a capa é bonita, aí eu acho que, a começar por essa capa linda, mas pelo conteúdo rico, né, bem escrito, que obedece aí a uma perspectiva metodológica, mas que de modo algum compromete o entendimento, né, esse envolvimento da leitura, e aí, né, não precisa, né, ser professora universitária ou ser, né, enfim, né, ter uma escolaridade X para você ler. Esse é um livro que todo mundo tem que ler, porque ele é muito maravilhoso.